Senhor Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã maravilhosa que estamos tendo. Pedimos ao Senhor para nos acompanhar todo o restante dos nossos dias e que o Senhor abençoe aqueles que assistirem este vídeo, que a palavra do Senhor esteja no coração deles, que possa haver mudança de vida e que todas as petições deles, ó Deus, segundo a tua vontade, sejam ouvidas. No nome de Jesus, nós abençoamos uns aos outros em oração e intercessão, porque nós sabemos que o Senhor pode nos ouvir e nos abençoar hoje e sempre. No nome de Jesus, oramos. Amém. Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Está em Tito, capítulo 3, a parte B do versículo 1, e depois do versículo 2 ao versículo 7. Vamos ler a parte B então. Sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas cordados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, éramos depravados, vivendo em malícia e inveja, cheios de ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça, como houvéssemos feito coisa alguma para merecermos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração, ou fazendo-nos novas criaturas pela renovação do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que palavra maravilhosa, palavra abençoadora da parte de Deus, né? Que Paulo escreveu na sua saudação do capítulo 3 a Tito. E nós vamos, então, trabalhar neste assunto. Sou parecido ou não com Cristo? Uma pergunta boa, não é? Sou parecido ou não com Cristo? Passo a passo, as pessoas podem ver Cristo em mim? Quando eu olho no espelho, ontem eu escrevi isso no WhatsApp, no Facebook, quando eu olho no espelho, qual a imagem que eu vejo se eu olhar no espelho da alma? Será que sou parecido ou não com Cristo? O apóstolo Paulo, terminando a carta a Tito, Paulo diz a ele que tipo de ensino Tito deveria aprender para então ensinar também à igreja. E no verso 1, está falando exatamente isso, sobre governantes. Então, Paulo estava ensinando a Tito, para que Tito ensinasse à igreja o seguinte: olha, não se metam com questões políticas, tá? Não se metam nisso. O governador que está aí, naquela época não eram eleições diretas, depois veio acontecer isso também no Brasil, mas lá não era. Mas o governador que está aí, ele está porque Deus permitiu. Então, vocês não se metam nisso aí, porque isso não terá proveito algum para a obra de Deus. Orem pelos governadores, isso está também em Romanos, orem pelos governadores, orem pelas autoridades, cumpra suas obrigações de cidadão e pague os seus impostos, vivam a vida cumprindo os seus deveres, mas não se metam nesses assuntos aí. Uma vez que está no poder, votando você nele ou não, agora ele está no poder, porque Deus permitiu. Então faça isso, ore pelas autoridades e pelos governantes e vivam uma vida cristã. Então, Paulo está dizendo isso a Tito para ensinar a igreja. Não se meta em assuntos tolos,
Não se meta em coisas tolas. Aprenda a viver como um cristão verdadeiro. Aprenda a viver como um crente no Senhor Jesus. Lembre que Deus não perdeu o controle da situação. Creia nisso. Deus está no controle. Todas as autoridades e todos os governantes estão debaixo das mãos de Deus. E ai daquele governante ou daquela autoridade que não der glória a Deus. Deus vai tratar, Deus vai acertar com eles, mas você está separado dessa situação. Não seja tolo continuar discutindo estas coisas. Não seja duro, seja cortês com todos os homens. Fale com tranquilidade. Às vezes nos irrita quando falamos de política, quando falamos de coisas erradas, que achamos errado, então ficamos irritados. Deus não quer isto para nós. E nós às vezes erramos assim. Então o apóstolo Paulo diz exatamente a Tito o seguinte: olha, lembre uma coisa, nós éramos assim também, insensatos, tolos, cheios de discussões tolas, depravados, cheios de ódio, odiando uns aos outros, cheios de malícia no coração, dados aos desejos carnais, mas nós éramos assim, não somos mais assim. Então, quando você envolve em coisas tolas, em assuntos tolos, você se faz de tolo também. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Fuja disso, porque isso não trará benefício, nem para a obra de Deus, nem para a tua vida, nem para os teus familiares e nem para o ministério, muito menos para a igreja de Cristo Jesus. Então, pastor ou crente que vive envolvido nestas coisas, a Bíblia o chama de tolo. O apóstolo Paulo chama de tolo. Você não está sendo sensato, você não está sendo sábio e não está caminhando. E eu também, falei agora há pouco com minha esposa pela manhã, eu também preciso aprender isso. Quando nós andamos com Cristo, nós vamos aprendendo cada dia mais como proceder. Então, quando eu sair hoje, depois deste momento, eu tenho que aplicar isso na minha vida também. Eu que estou falando com vocês, preciso de melhora na minha vida, para não me envolver com assuntos que não tragam proveito para a minha vida, para a minha família, para a obra de Deus, para o meu ministério, para o meu trabalho. Por que eu me envolver em coisas que não é beneficente, que não é frutífera? Apóstolo Paulo fala exatamente isso. E como nós éramos assim, nós não merecíamos a graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala: mas Deus, por sua benignidade, por seu amor, ele resolveu mandar Jesus para morrer por esse tolo, esse insensato que era eu e que era você e que é este mundo perdido aí. Jesus morreu por todos os homens e Jesus nos ensinou a caminhar em graça e pela graça, e a sua palavra foi trabalhando em nós e nos fortificando, nos purificando, melhorando a nossa maneira de viver. Então, Jesus morrendo pelos nossos pecados e nos justificando diante de Deus, nos lavando com a sua palavra, ele enviou o Espírito Santo para nos acompanhar. E é isso que Deus quer para nós, que nós entendamos esta graça de Deus, que nós éramos assim no passado e não somos mais, agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Devemos viver segundo ele viveria na nossa carne, da maneira que ele viveria na nossa carne. Por isso o título, eu volto a dizer: sou parecido ou não com Cristo? E o apóstolo Paulo então diz: pastor, viva assim, ensina a tua igreja assim. Havendo algum irmão aí que queira discutir esses assuntos tolos, repreenda uma ou duas vezes, mas se ele não mudar, tire-o da comunhão da igreja, porque ele será malefício para o corpo de Cristo. Isso não é beneficente para o corpo de Cristo. O que Deus quer para nós é que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo nessa terra, que os nossos passos possam deixar pegadas para outros, porque nós estamos nas pegadas de Cristo. Então devemos pensar nisso. O apóstolo Paulo termina muito bem a sua carta dizendo: esses são os deveres dos fiéis, daqueles que creem no Senhor Jesus. Eles precisam caminhar assim, cada dia mais com sabedoria e com graça. E então, Tito, aprenda e ensine isso à igreja. E fazendo isso, os pastores e os cristãos, vivendo assim, vocês serão úteis e frutíferos para a obra de Deus.
e as bênçãos de Deus estarão sobre vocês e sobre os seus familiares, sobre o seu ministério, sobre a tua igreja. E o que prometeu abençoar vocês, ele é fiel em cumprir para fazê-lo. Quando nós vamos para Ezequiel, capítulo 36, a gente vê o próprio Deus falando, olha, o que vocês têm não é por merecimento, não. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 9, o próprio Deus dizendo, olha, a terra que eu dou a vocês não é por merecimento não, mas foi porque eu prometi aos teus pais, eu prometi dar a vocês, estou cumprindo a minha palavra, eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, que eu faria isso, e eu estou cumprindo. Então, meu irmão e minha irmã, nós aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo está debaixo das mãos de Deus, e que se Ele prometeu nos abençoar, Ele irá cumprir, ele é fiel para cumprir o que nos prometeu. E eu volto a perguntar, sou parecido com Cristo ou não? Sou parecido ou não com Cristo? Pense nisso, ande aprendendo a palavra de Deus, ande vivendo a palavra de Deus em você, e Deus te abençoará, porque eu repito, ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Um grande abraço meu. Terminamos a carta, de Tito e vamos seguir, na segunda-feira com a carta de Filemão. E terminando as 13 cartas de Paulo, entraremos então, se possível, em Hebreus. Que Deus abençoe você e família. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Rivel Martins. Deus te abençoe e muito obrigado por estar caminhando comigo cada dia, aprendendo mais e mais a palavra de Deus. Deus os abençoe, no nome de Jesus.